1 Coríntios, capítulo 14. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Versículo 17. Um verdadeiro filho de Deus não é conhecido pelas palavras que saem de sua boca, mas pela palavra que é vista em sua vida. Existem 4 ações de Davi que merecem destaque neste capítulo. Primeira, ele reconheceu que o Senhor o confirmou como rei de Israel. Segunda, ele consultou a Deus antes de agir. Terceira, ele perseverou em primeiro ouvir a voz de Deus. E quarta, ele foi obediente à instrução divina. Há uma sequência lógica nessas ações. Percebam. Primeiro, reconhecer o poder de Deus. Segundo, consultar a Deus por meio da oração e da palavra. Terceiro, perseverar na comunhão. E quarto, fazer a vontade de Deus. Eis o exemplo que Cristo nos deixou. Eis a sequência de verbos que nos transforma segundo o caráter do Verbo. João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Seguindo esses passos, nenhum inimigo subsistirá, porque Deus sai adiante de todo aquele que entrega suas batalhas a Ele. Por vezes, o Senhor não nos livra das guerras, mas nos motiva e ensina a vencê-las com as armas corretas. Veja Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. E o maior desejo de Deus é de falar com seus filhos e de ouvi-los. Reconhecer, consultar, perseverar e fazer promove uma vida de comunhão plena com Ele e de constante santificação. O nome de Davi não ficou conhecido porque era um grande herói de guerra, mas porque Deus o tornou conhecido. Davi foi instrumento do Senhor e não o contrário. Muitos têm usado o nome de Deus como instrumento para conquistar suas próprias ambições. Obstinados, agem com aparência de piedade, sendo que o coração endurecido não permite que o Espírito Santo os transforme. Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus, não pelo que fez, mas pelo que permitiu que Deus fizesse nele e por meio dele. Estava sempre disposto a ouvir a Deus e a obedecê-lo. Sabemos que Davi não foi perfeito, mas pôde sentir o peso das consequências todas as vezes que agiu conforme seus próprios impulsos. No vale de Elá, Davi olhou para cima e foi vitorioso. Na sacada do palácio, olhou para baixo e foi derrotado. Estamos todos inseridos no mesmo contexto, e entre erros e acertos, Deus não desiste de lutar por nós. Ainda que sejam muitos os inimigos, o mal que carregam consigo jamais terá voz ativa diante do estrondo de marcha que vem da parte do Senhor em defesa de seus filhos. Ainda que tenhamos que enfrentar fileiras inimigas ou nosso próprio coração enganoso, se seguirmos os passos que vimos hoje, certamente Deus sairá adiante de nós e nos livrará. Lembremos de Noé, que fez tudo segundo o Senhor lhe ordenara. Gênesis capítulo 7, versículo 5. E foi salvo ele e a sua casa. Lembremos de Abraão, que não negou o seu único filho e pela fé foi justificado. Lembremos de Daniel e de seus amigos, que não consideraram valiosa a própria vida e seus nomes estão arrolados para a eternidade. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Hebreus capítulo 11, versículo 32. Que você e eu sejamos as derradeiras testemunhas de Jesus em meio às trevas morais e espirituais deste mundo. Que no fim deste grande conflito sejamos reconhecidos como os perseverantes santos do Altíssimo. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, santos do Altíssimo. Rosana Garcia Barros.